O Nilda é economista, professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que vale sempre a pena a gente repetir, nesse ano completou 15 anos de existência. Ele é autor, dentre outros livros, de O Colapso do Figurino Francês, e a conferência dele tem como título Os Donos da Liberdade de Expressão, o Mito da Liberdade de Expressão. Bueno, há muito tempo eu exerço ilegalmente a profissão de jornalista. Isso é uma acusação da Elaine Tavares. E ela sempre me acusa de várias questões, e ao contrário do que ela disse aqui, eu escuto sempre tudo que a Elaine Tavares diz. E claro que em 93,44% eu sou contrário às teses da Elaine. E o que eu vou dizer aqui guarda uma grande relação com o que ela disse aqui e também com a exposição da Natália, porque o que a Natália mostrou aqui é que não existe jornalismo, existe militância política. Jornalismo não pode existir, isso é uma coisa... E por isso que nunca podem me prender, porque naturalmente eu estou exercendo uma profissão que não existe. Digo aqui, quer dizer, o exercício ilegal de profissão, queria dar apenas esse dado de natureza pessoal. Como eu fui fazer minha pós-graduação fora do país e não tinha bolsa nem salário, eu tinha que viver de alguma coisa, então eu vivia de traduzir e de publicar artigos em jornais. E sempre que apareceu a primeira censura, eu peguei minhas contas e fui embora. Era pago para escrever. Claro que não era a função de repórter, e portanto, disso que caracteriza, claro, basicamente, essencialmente, o jornalismo. Mas o que eu quero mencionar aqui é um fato que quase não chama a atenção dos jornalistas em geral, da militância em geral. Depois da ditadura, portanto, a partir de 1985, Fernando Henrique Cardoso sempre defendeu a liberdade de imprensa e sempre se recusou a fazer qualquer forma de regulação da mídia. Depois dele, Lula, vocês podem pegar em abundância as declarações de Lula, sempre preferiu a liberdade de imprensa ou qualquer forma de regulação. Não só isso, quando a Rede Globo quebrou, Lula resgatou financeiramente a Rede Globo. Quer dizer que é um amor completo, um amor carnal pela Rede Globo e pela liberdade de imprensa. Depois disso, Dilma Rousseff na presidência da República, em condições políticas mais deterioradas, naturalmente foi objeto de críticas mais ácidas por parte dos meios de comunicação e sempre ajoelhou no milho dizendo que preferia todas as críticas do monopólio televisivo a qualquer forma de regulação. Depois dela, e de ser destituída da presidência da República pelo principal partido político existente no país, que é a Rede Globo, o corrupto e liberal Michel Temer fez todas as suas juras de amor também a favor da liberdade de imprensa. E eis que, pela primeira vez, depois da ditadura, nós temos um presidente proto-fascista e ultraliberal que ataca sistematicamente a mídia. Eis a grande questão. Então eu só posso concluir de maneira mais elementar que todos os presidentes da República pós-ditadura ajoelham diante do mandamento da liberdade de imprensa. E que somente um proto-fascista ataca sistematicamente a mídia, toda ela, mas em particular a Rede Globo, e conta, pasmem, com uma imensa simpatia popular para estar contando uma verdade molecular. É isso que me fez discutir aqui, e não vou trazer nenhuma teoria, vou recordar alguns autores essenciais que colocam por terra toda e qualquer fé liberal, sobretudo o liberalismo de esquerda, ao tema da liberdade de imprensa.
A exposição da Natália já me permite mostrar como a chamada imprensa popular ou alternativa é incapaz de tocar no monopólio televisivo, porque ele é, sobretudo, um poder de Estado. Como disse George Orwell, o quarto poder da República, que não é regulado, que tem vida livre. Em 12 de julho de 1905, no bairro Caxambi, no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Lima Barreto escreveu um romance, que por isso mesmo foi proscrito das universidades brasileiras, que é um romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Eu estou recordando algo aqui, escrito em 1905. Quer dizer, qualquer sujeito que tenha um mínimo de compromisso, eu não tenho nenhum compromisso com a democracia, zero. Eu tenho um compromisso com o socialismo e com a revolução, nenhum com a democracia e nenhum com a liberdade de imprensa. Nada que seja da herança do liberalismo me interessa em particular. E é absolutamente enlouquecedor observar que um recado tão simples do Lima Barreto seja absolutamente ignorado na sua totalidade por essa consciência ingênua que toma conta da militância genericamente chamada de esquerda. Diz assim o personagem do Lima Barreto: a imprensa, que quadrilha! Fiquem vocês sabendo que, se o Barba Roxa ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se fizesse jornalista. Nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador. Conhecimentos elementares do instrumento de que lançam mão e um olhar seguro, uma adivinhação, um faro para achar a presa e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda prova. E assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e da sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. Só se é geômetra com o seu placete, só se é calista com a sua confirmação, e se o sol nasce é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões? Fazem de imbecis gênios. Pensa em Paulo Guedes. De gênios, imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades, de modo que, aí o outro diz, você exagera. O jornal já prestou serviços. E aí o personagem de Lima remata: de certo, não nego, mas quando manifestação individual, quando não era outra coisa que desse lucro. Hoje, a imprensa é a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também. É um poder vago, sutil, impessoal, que só poucas inteligências podem colher-lhe a força e a essencial ausência da mais elementar moralidade, dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade. São grandes empresas, propriedade de venturosos donos, destinadas a lhes dar o domínio sobre as massas, em cuja linguagem falam e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para os seus desejos inferiores, para os seus atrozes lucros burgueses. Não é fácil a um indivíduo qualquer, pobre,
cheio de grandes ideias, fundar um que os combata. A necessidade de dinheiro. São precisos, portanto, capitalistas que determinam e impõem o que se deve fazer num jornal. Como, depois de Lima Barreto, ainda alimentar ilusões sobre o exercício da profissão de jornalismo? E como alimentar ainda a ilusão da liberdade de imprensa? Antes dele, também só vou recordar aqui, um outro liberal, membro do Partido Trabalhista inglês, chamado John Robson, que deu, com esse livrinho aqui, o argumento fundamental para que Lenin tomasse a temática do imperialismo. A temática do imperialismo, vocês sabem, Lenin não tirou de um debate com Bukharin, com Trotsky, com a Revolução Russa. Veio desse livro, escrito muito tempo antes, um livro extraordinário que Lenin reconhece na abertura do imperialismo, fase superior do capitalismo mundial. E Robson, analisando o poder das finanças, precisamente em 1902, portanto há mais de 100 anos, disse o seguinte, eu vou aqui, vai ser uma tradução então: a influência direta que os grandes círculos financeiros exercem na alta política se vê completa pela capacidade que tem de dirigir a opinião pública valendo-se da imprensa, 1902, que em todos os países civilizados se está convertendo cada vez mais num obediente instrumento seu. Enquanto os jornais dedicados especificamente às finanças impõem fatos e opiniões, as classes sociais que vivem dos negócios, o grosso da imprensa está cada vez mais influenciado, consciente ou inconscientemente, pelos financistas. No caso da imprensa da África do Sul, cujos agentes corresponsáveis avivaram a chamada da guerra nesse país, está fora de toda dúvida que os proprietários eram os financistas da África do Sul. E esta política de fazer-se proprietário de jornais para fabricar uma determinada opinião pública é coisa corrente nas grandes capitais europeias. Fabricar uma opinião pública. Depois Chomsky recolheu isso aqui e chamou a manufaturação do consenso, mas é Robson isso. Em Berlim, Viena e Paris, muitos dos jornais influentes estão nas mãos das grandes firmas financeiras, que os têm utilizado fundamentalmente, aí, professor Gilberto, não para ganhar dinheiro com eles, mas para imbuir o público de crenças e atitudes que posteriormente condicionam a política do Estado e produzem o efeito correspondente no mercado monetário. E eu poderia dizer aqui, em todos os demais mercados. Na Grã-Bretanha, essa política não chegou tão longe, porém a imprensa e as finanças estão estreitando sua aliança a cada ano. Ou porque os financistas compram a maioria das ações dos jornais, ou porque os proprietários dos jornais se sentem tentados, seduzidos a provar sua sorte no mundo das finanças. Ademais de existir uma imprensa especificamente financeira, tipo o Valor, por exemplo, e de propriedade financeira da imprensa de informação geral, é bem conhecido que a City de Londres exerce uma sutil e permanente influência nos principais jornais de Londres e, através deles, no grosso da imprensa das províncias. Isso aqui tem mais de um século. Esse dado aqui, do Robson, nós podemos ver observando o balanço, só um,
vou dar aqui só um, da Rede Globo em 2017 e em 2018. Em 2018, o lucro da Rede Globo foi de 1 bilhão e 200 milhões, 204 milhões. Professor Gilberto, para a sua teoria, o prejuízo com o jornalismo e com as telenovelas foi de 530 milhões. Mas o lucro advindo de operações bancárias, de jogar a sorte no mundo das finanças, foi de 930 milhões. De tal maneira que o negócio vai muito bem, obrigado. É nesse contexto aqui que esses grandes grupos se transformam em grandes conglomerados. Todas as associações e etc. Esse recado que eu estou recolhendo aqui, do Lima Barreto e do Robson, há mais de quase 120 anos, é algo que todo o liberalismo de esquerda dominante no Brasil ainda não aprendeu. Nem é preciso Marx, com o texto de liberdade de imprensa, nem é preciso, que sei eu, sei lá quem, basta ler aqui o Lima e o Robson para entender que esse respeito sacrossanto que a grande maioria da população tem, e sobretudo que as esquerdas possuem desse jornalismo, não pode prosperar. Agora, esse comportamento não nasce de uma operação intelectual e do Departamento de Comunicação da USP. A USP ajuda. Tem algum aluno de jornalismo aqui da Federal de Santa Catarina aqui? 2, vocês vão ser expulsos do curso por estar aqui entre os hereges. Lá no curso de vocês não se ensina coisa alguma sobre o poder político e sobre a luta de classes, que é que em última instância modula o humor popular sobre qualquer coisa. Então não pode existir jornalismo, e eu diria aqui amistosamente para minha querida Elaine Tavares, menos jornalismo amoroso e de libertação. Só pode existir o militante guerrilheiro, o intelectual orgânico das classes subalternas, devotado à Revolução Social e à Revolução Brasileira, que se utiliza dos meios disponíveis para conspirar o tempo inteiro contra a ordem burguesa. Não tem mais. Agora, isso está acontecendo num país, e por que eu estou dizendo essa questão aqui? Porque nós estamos numa quadra nacional que agora as soluções intermediárias foram descartadas pela classe dominante, razão pela qual ela decretou uma guerra de classes contra o nosso povo. Por isso que eu descarto sempre qualquer tentativa de diálogo, de consenso, de conversa, de entendimento. Agora é guerra, não porque eu quis, porque eles declararam a guerra. A classe dominante estabelece o terreno onde a luta de classes se estabeleceu. Agora, está acontecendo no Brasil, quer dizer, nesse contexto, o que eu quero mencionar aqui é que o jornalismo tem sido também uma forma de refúgio de algo mais profundo, que eu acho que é ter uma praxis revolucionária. Rudolfo Walsh, por exemplo, não era um jornalista, um escritor, era um militante revolucionário. E por isso que o resgate de Rudolfo Walsh, seja literário ou seja jornalístico, isso é outra coisa. Isso é tornar a vida de Rudolfo Walsh, por mais que tenham sido os méritos literários e jornalísticos dele, uma vida miserável, que certamente ele não estaria de acordo que o classificassem aí. Isso tem uma longa trajetória. Quer dizer, o que eu estou recordando aqui, eu estou trazendo, por exemplo, a propósito que nós discutimos ontem aqui, nesses dias, que é que o povo acredita em WhatsApp, em mensagens, e que o professor lá da Federal do Espírito Santo trouxe, mencionou, etc. Isso é algo pão comido. O Walter Lippmann, que a Elaine citou aqui, diz categoricamente no seu livro Opinião Pública, que falsas ideias são frequentemente mais efetivas
que uma verdade. 1922, não precisa nem Lukács. Não precisa Lukács. Não é que eu não estou dizendo não leiam Lukács. Quer dizer, antes do Lukács tem que ler Marx, Lenin, tem uma pilha antes, para os lukácianos aí, né? E que, claro, eu não acho que o problema é o que Lippmann tratava, a diferença entre o erro e a propaganda. É o jornalismo como expressão ideológica. E então nós temos que incluir qualquer reflexão sobre o jornalismo sob uma reflexão de alienação. Esse é o ponto. E aí vai o jornalismo e vai o WhatsApp do professor Gilberto. Está tudo submetido a uma coisa que é de alienação. Uma teoria da alienação é a única que pode explicar por que no meu grupo de futebol lá do Campeche tem mentiras sistematicamente produzidas pela equipe de Bolsonaro, pagas pelo Big Data deles, que chega como verdade. Meus amigos que me conhecem há 20 anos e jogamos há 20 anos, temos as glórias do Campinas há 20 anos lá defendendo, acreditam naquilo como a existência de Deus, que é uma crença de natureza religiosa. Percebe? O que explica isso? Naquele povo todo que lá do Campeche votava sistematicamente no PT, e agora uma parcela militante está absolutamente contrária. Quer dizer, antes não eram alienados, agora se transformaram em alienados. Esse raciocínio tosco é que precisa ser eliminado do nosso meio. E isso não se faz sem uma discussão séria sobre a categoria e os estudos sobre alienação. Vejam, há um conjunto de, nesse contexto entram alguns fenômenos, obviamente. Em 1945, um sujeito chamado George Orwell escreveu um pós-fácil, A Revolução dos Bichos. É preciso entender, George Orwell ficou 4 ou 5 anos buscando um editor na Inglaterra para publicar A Revolução dos Bichos. Deixa eu dar um dado aqui, sobretudo para os estudantes. Quando eu entrei aqui na universidade, no século passado, para ser estudante de economia, o livro que aparecia como um livro anticomunista era A Rebelião dos Bichos e 1984. E nós, iniciados no marxismo e no Lenin, nem chegávamos perto. Eis que o tempo foi passando e eu vi que George Orwell foi desaparecendo da cena. E ninguém mais recuperava George Orwell. E eis que começou a ser publicado no Brasil quase tudo dele. Eu diria que tem uns 70% da obra de George Orwell está publicado. E recomendo que todo aluno leia George Orwell. Caminho de William Pierre, Dias de Birmania. Todos esses Dias de Birmania é um livro essencialmente anti-imperialista, escrito por um sujeito que passou 5 anos nas forças de ocupação da Inglaterra na Birmânia. E Caminho de William Pierre são os textos que George Orwell se encontra com os mineiros ingleses em 1935, quando o cretino do Keynes estava explicando a teoria geral e tentando armar todo esse esquema do chamado welfare state. E para publicar esse livro, o George Orwell faz uma pequena reflexão num texto chamado precisamente Liberdade de Imprensa. Vocês leram lá no jornalismo esse texto? Não, é um texto proibido. Esse texto está proibido lá. Pode dizer para o Magrinho, para o Samuel, para todos, é texto proibido lá. Isso que devia ser texto obrigatório. Entrou no jornalismo de cara, já leio esse texto aqui. Esse é livro proibido. E olha que George Orwell não é nenhum comunista revolucionário bolivariano. É um anarquista que se opôs e tem considerações muito lúcidas sobre Stalin, etc., mas se opôs, sobretudo, contra o totalitarismo que ele identificava que era o capitalismo. E vocês vejam que agora a classe dominante não recupera George Orwell. E ele diz o seguinte: o fenômeno da censura e da autocensura. Alguns retratos de George Orwell que exemplifica muito do comportamento que nós temos aí, que irrita tantas pessoas. Me irrita a mim, a Natália e a Elaine com igual força, que ele diz o seguinte:
Se os donos e diretores das editoras se empenham em manter certos tópicos longe da página impressa, não é porque tenham medo de processos judiciais, mas porque temem a opinião pública. George Orwell inverte Lippmann, é um negócio, e pega algo de George Seldes, que é o grande teórico da imprensa monopólica dos Estados Unidos nos anos 30. Nesse país, diz George Orwell, falando da Inglaterra, a covardia intelectual é o pior inimigo que um escritor ou jornalista precisa enfrentar. E esse fato não me parece estar sendo tão discutido quanto merecia. Para aqueles que acham que a conjuntura aqui é uma conjuntura difícil, adversa, e que muita gente se protege, etc., eu estou recordando que em outras épocas, quando o ódio de classe dos trabalhadores, a burguesia, estava bem aflorado, e vou mostrar isso aqui no caso em inglês, mas pode ser visto na Europa, pode ser visto na América Latina, pode ser visto em todos os casos, a covardia intelectual era um componente essencial daqueles que praticam a militância e daqueles que são os jornalistas e escritores. E diz George Orwell, o pior da censura literária na Inglaterra é que ela é, em grande parte, voluntária, uma espécie de servidão voluntária lá de La Boétie. Estou falando aqui para o professor Gilberto, que ele tem uma formação francesa. Ideias impopulares podem ser silenciadas e fatos inconvenientes podem ser mantidos à sombra, sem a necessidade de nenhuma proibição oficial. A liberdade de imprensa está correndo e o tema do endividamento não aparece no jornalismo. O tema do assassinato e da análise não aparece no jornalismo. O tema do roubo no Ministério do Banco Central não aparece no jornalismo. O tema da evasão fiscal dos capitalistas não aparece no jornalismo. O tema do avanço do latifúndio na Amazônia não aparece no jornalismo. Ele pode ser sentenciado, silenciado. E é sem proibição oficial nenhuma. O inimigo é a mentalidade de gramofone. Concordamos ou não com o desejo, com o disco que está tocando agora. Existe uma mentalidade de gramofone. Por isso que não é preciso. Eu tinha um amigo que dizia que nunca foi censurado num jornal, aqui em Floripa. Eu disse, claro que nunca foi. Tu já sabia o que não deveria escrever. E é exatamente esse fenômeno que está colocado aqui. A liberdade, olha a definição de George Orwell aqui. Se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Porque senão é a mentalidade de gramofone aqui. Isso aqui é um mandamento no meio da esquerda liberal hoje. Qualquer tentativa de alertar para perigos mais elementares que estão aqui é logo desaprovada com uma palavra de censura, porque isso destoa do bordão dominante entre nós. E eu nunca vi na história do Brasil uma esquerda tão abobada. E vou repetir algo que a Esther diz aqui. Na verdade, nem vou dizer uma esquerda tão abobada. A ausência, um Brasil com ausência da esquerda. O Brasil está sem uma esquerda hoje. Essa que é a grande questão com a qual nós estamos defrontando. Está falando aqui alguém que é membro do Diretório Nacional do PSOL. O Brasil está sem uma esquerda, que tem um partido, sindicatos, movimento. Isso não configura uma esquerda. Uma esquerda tem que estar orientada por um profundo ódio de classe dos trabalhadores contra a classe dominante. Fora disso, não existe esquerda. Então veja, não dá de maneira alguma para separar aquilo que a gente pode ver no jornalismo, na mídia, sem uma reflexão muito clara sobre as classes sociais em conflito na nossa sociedade. No caso brasileiro, nós estamos vendo dois movimentos, e aí faria as minhas conclusões sobre a questão da mídia e poder e jornalismo. A mídia não é nenhum poder por cima das classes sociais, não tem essa capacidade. O que governa
a sociedade capitalista e nas condições de um capitalismo dependente e periférico, em que as sutilezas da república burguesa não estão orientadas, como a gente viu aqui, pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, que nem a república burguesa pôde realizar na França, estão organizadas aqui por um profundo ódio de classe. Como é que nós vamos explicar a barbárie brasileira, se não por um ódio de classe que a burguesia tem contra o nosso povo? Como é que eu vou explicar que 70,2% dos estudantes dessa universidade e do conjunto das universidades brasileiras, mais dos institutos federais, provém de famílias que ganham até 1,5 salário mínimo, se não por um ódio de classe rotundo que a burguesia tem pelos nossos estudantes, pelo nosso povo? E tem gente ainda que fica fazendo a defesa das cotas, que é a digestão moral da pobreza. Uma das coisas mais horrorosas vindo das ações afirmativas dos Estados Unidos, que se incorporou aqui, fazer essa gigantesca digestão moral da pobreza, enquanto no outro lado a burguesia manda seus filhos para estudar na Europa e nos Estados Unidos. 70,2% dos nossos estudantes, mas vou agregar mais, 17,6 adicionais provém de famílias que ganham até 3 salários mínimos. Dentro da universidade está o nosso povo trabalhador e pobre, e sem ódio da burguesia, sem odiar a burguesia, sem uma ira permanente contra essa ordem. Por quê? Porque precisamente eu creio que existiu aqui uma tremenda derrota da classe operária no Brasil, uma gigantesca derrota, que naturalmente, vocês sabem, minha posição tem nome, endereço e tudo mais. Quero mencionar algo sobre isso. Não é algo novo essa questão. Vamos ver, por exemplo, de onde nasce, só para dar um fenômeno, o ódio da classe média aos chamados despossuídos. Lembram aí que ficou todo mundo? Tem esse ódio contra os trabalhadores, isso que o pessoal diz, a política de ódio. Eu, quando emerge a política de ódio, digo, opa, agora começou a ficar bom. Agora nós vamos poder acordar das babaquices liberais, das ilusões liberais, que um conflito na sociedade capitalista poderá ser resolvido no âmbito da democracia burguesa, no âmbito do Estado burguês e no âmbito do capitalismo dependente periférico. Como eliminar uma sociedade que funciona na lógica do 90-10, quer dizer, 90% do nosso povo tem 10% da riqueza e menos de 10% da população possui 90% da riqueza. Como chegar a algum acordo? Alguém tem alguma ilusão de fazer política de inclusão social, de diálogo, de política do amor vence o ódio, ninguém solta a mão de ninguém, ele não, todas essas bobajadas que subiram por aí, como se fosse a emergência de uma nova consciência, sem os horrores da luta de classes. Como é que se chegou a isso? Eu vou dar duas pistas. Uma, recorrendo aqui ao meu camarada anarquista, que aliás tem um anarquismo difuso aqui na universidade, que tampouco lê George Orwell. A única coisa que tem do anarquismo é o garrão sujo, não toma banho, só. São os anarquistas de quinta categoria, que não estudam e tampouco se organizam como anarquistas. É uma coisa detestável. Mas diz o seguinte, vou dar um fenômeno aqui. E como naturalmente eu não sou candidato a deputado, eu não sou candidato a bom moço. Não participo de concurso de bom moço. Não me venham propor bom comportamento, que eu rompo a amizade. George Orwell escreveu em 1945, pós-Segunda Guerra, quer dizer, quando a União Soviética, o socialismo saía com uma moral gigantesca, porque foram os russos que derrotaram Hitler. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Os russos derrotaram Hitler, entendeu? Os Estados Unidos foi um passeiozinho de nada ali, a Normandia, aquilo é de 8ª categoria. Para quem vê, como é que chama os programas de TV a cabo lá, de história, esse aí mesmo, né? Ele diz o seguinte, vou dar um fenômeno aqui, de onde nasce esse ódio aos trabalhadores?
essa espécie de revanche das classes médias contra os trabalhadores. Não é só, eu entendo na Bolívia, quando aparece em relação aos indígenas. Por quê? Porque a absoluta maioria da população boliviana é indígena. Não é o caso brasileiro. Não é o caso brasileiro. Aqui o conteúdo de classe está muito estabelecido, é um problema com os trabalhadores, com a classe. É muito, muito claramente estabelecido. E diz George Orwell, analisando esse ódio que emerge contra os trabalhadores, tem uma origem política e social que a gente não pode mais eludir. Hoje a classe operária é submissa. Ele está falando da Inglaterra, mas vale para o Brasil aqui, vale para a Argentina, vale para o Equador, vale para o México. Quando antes era abertamente hostil, e no pós-guerra, a fabricação de roupas baratas e o abrandamento geral das maneiras amenizaram as diferenças superficiais entre as classes. Mas o sentimento permanece sem dúvida. Toda pessoa de classe média tem um preconceito de classe adormecido que só precisa de qualquer coisinha para despertar. E se tiver mais de 40 anos, provavelmente tem a firme convicção de que sua classe social foi sacrificada em prol da classe mais baixa. Tente sugerir a um homem bem-nascido, do tipo que não pensa muito, e que a luta para manter as aparências com 400 ou 500 libras por ano, que ele pertence a uma classe de parasitas exploradores. Ele vai achar que você está louco. Com perfeita sinceridade, vai apontar uma dúzia de aspectos em que ele está pior de vida do que um operário. Olha o ódio de classe aqui. Aos seus olhos, os operários não são uma raça submersa de escravos, são uma maré sinistra, isso sim, que vai subindo sorrateiramente até engolir a todos, a ele mesmo, seus amigos e sua família, e varrer do mapa toda a cultura e toda a decência. Daí vem essa estranha ansiedade, esse temor de que a classe operária se torne muito próspera. O que significa isso? Basta que ela suba alguma coisinha, que diminua uma diferença muito cosmética com as classes médias, para que essa classe média detone completamente e manifeste seu ódio de classe. Não é um ódiozinho assim eu tô puto da cara, eu levantei mal, eu quebrei, bati meu carro. Não, um ódio que é sempre um ódio de classe. Portanto, para mim, amor e ódio tem uma referência direta com as classes sociais. Não amo ninguém abstratamente, não odeio ninguém abstratamente. Odeio e amo as classes sociais. Muito claro. Se vamos colocar aqui, amor e ódio tem que ser em relação às classes sociais. Agora vejam, segue o relato aqui. Em uma edição do Punch, logo depois da guerra, quando o carvão ainda conseguia altos preços, há um desenho mostrando 4 ou 5 mineiros de cara feia e sinistra, andando em um carro barato. Um amigo que os vê na rua os chama e pergunta: onde conseguiram aquele carro emprestado? Eles respondem: a gente comprou esse troço. E isso, veja, é suficiente para o Punch, que é um jornal, pois que mineiros comprem um carro, mesmo que sejam 4 ou 5 em um carrinho, é uma monstruosidade, uma espécie de crime contra a natureza. Isso aqui é uma crítica total a essa apologia de classe média que o Lula fez aqui no Brasil. Não tem como, não é possível nem na Inglaterra e menos ainda no capitalismo periférico. Era essa atitude há 12 anos e não vejo mostra de nenhuma mudança fundamental. Aí ele conclui e eu encerro essa enfadonha leitura. A ideia de que a classe operária vem sendo absurdamente mimada e desmoralizada pelos auxílios do governo,
a aposentadoria para os velhos, a educação gratuita, etc., continua generalizada. Foi apenas um pouquinho abalada, talvez, quando se reconheceu recentemente que o desemprego, de fato, existe. Olha a similitude com a nossa situação. A Previdência Social se tornou um luxo. Comprar um carrinho 0.0, um aburguesamento inaceitável. E as pessoas só começam agora a se tocar que de fato tem um problema, porque tem 20 milhões de trabalhadores desempregados, dos quais 4 milhões desalentados, que significam que eles não buscam mais emprego. Veja que não é um problema de ódio ao petismo, ao Lula, a Dilma, à igreja, ao Dom Paulo Evaristo Arnes, ao Frei Beto, tudo isso aí, não tem nada a ver com isso, ao Paulo Freire, e não sei mais o que, tem a ver com uma consciência de classe que desperta de maneira cristalina quando a crise se impõe e a guerra de classes é decretada contra o nosso povo. Fica muito claro aqui que esse ódio tem naturalmente uma referência de classe. Quando todos esses autores aqui, sobretudo Lima Barreto e Robson, estavam escrevendo em 1902 e 1905, a Rosa Luxemburgo, a minha querida Rosa Luxemburgo, estava atuando no Partido Social Democrata Alemão. Não reclamava da vida, não reclamava da imprensa, não reclamava do WhatsApp, não reclamava da mídia. Dava um curso de o que é economia para os trabalhadores, davam consciência para os trabalhadores. O que, há quanto tempo os partidos políticos não fazem cursos de formação? Aliás, sabe de que fazem curso? Como ser vereador. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Qual é o partido político no Brasil que tem curso de formação permanente para dar aos trabalhadores do campo e da cidade consciência de classe, a ensiná-los a odiar a burguesia e as classes dominantes, ensiná-los a preservar sua cultura, não diluí-las, como fez Lula, numa classe média? Quer dizer, qual foi o pior serviço do Lula? Tem duas desgraças gigantescas. Primeira, jamais convocou o nosso povo para uma luta sequer, em longos 13 anos. Jamais, nenhuma, nem quando foram impeachmentados. Por isso que o relato do golpe, para mim, é uma cretinice, um cinismo desmedido. Porque a primeira função de quem é golpeado é se defender do golpe. E se fosse golpe, por isso que eu digo que é uma destituição, não aceito esse relato e acho uma impostura intelectual e um engano político. Enquanto isso, a Rosa Luxemburgo estava lá ensinando o que é economia, militando. O jornalismo já era esse jornalismo dominante, que fala Lima Barreto aqui na periferia do capitalismo, e já era aquele que escrevia Robson para a Inglaterra, e a Rosa ali do ladinho, dando curso do que era economia política em termos de Marx para a classe operária, para precisamente impedir que a classe operária sofresse essa gigantesca derrota. Então, para concluir, o que eu queria mencionar aqui, que nós chegamos a uma situação que tudo isso agora desabou. Agora, e cada vez mais, por força da crise capitalista, talvez global, e aqui na América Latina, as possibilidades daquelas mediações, daqueles acordos de classe se dissiparam. Não porque a classe operária ganhou consciência dos seus interesses, mas precisamente porque a burguesia adiantou uma guerra de classes contra nós. E agora, talvez, somente agora, talvez, todo aquele que milita no jornalismo pode conseguir uma redefinição radical do seu trabalho. Não para salvar o jornalismo, mas precisamente para enterrá-lo de maneira definitiva. O grande problema não é como fundar um jornal revolucionário. O grande problema é como criar uma escola de quadros nos bairros, uma escola de quadros no partido, uma escola de quadros nos sindicatos. E entre outros, essa é a grande questão, porque é a única coisa que está no nosso alcance. A exposição aqui da Natália mostra concretamente que, a despeito do empenho, da luta, do trabalho sistemático de anos, é impossível bater os monopólios.
Não há como, isso é um assunto de Estado. E que é um Estado naturalmente burguês. Recordar aqui essas elementares verdades pode começar a abrir uma possibilidade nova para todos aqueles que, de alguma forma, ingenuamente ou não, acreditam no jornalismo. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vocês vejam o que a gente aguenta há 15 anos, né? Só muito amor, muito amor. Broto, ao contrário dos estadunidenses, Lippmann, Orwell, cujos livros tu já lestes, talvez por colonialismo mental, quem sabe, o meu livro, no qual eu conceituo teoricamente o que é o jornalismo amoroso de libertação, tu ainda não leste. Então não está autorizado a fazer a crítica, não está qualificado. Outro ponto. É óbvio que aí eu e o Nildo temos acordo de que é o ódio de classe que move a luta, enfim. Mas só um profundo amor pelo povo organizado e em luta. E só com a praxis revolucionária, real, concreta, no chão da luta, na cara a cara, no corpo a corpo, com a vida, é que nós podemos, como jornalistas, produzir jornalismo de libertação e jornalismo amoroso. O ódio, ele é reservado à classe a qual nos oprime e a qual odiamos, sim, e atuamos com ódio. O amor, como dizia Tchê, querido, lindo, o amor fica para o povo organizado e em luta, sobre o qual narramos como jornalistas. O jornalismo é um fazer, ele não é o jornalismo que vai criar quadro nos bairros. O jornalismo vai narrar a vida, vai narrar a construção dos quadros nos bairros, que os quadros dos partidos que estão no chão da vida vão criar. Então, há acordo também com o companheiro Nildo sobre que esse jornalismo do qual ele falou na fala dele aí, também odeio, também não concordo, é o jornalismo que se faz nas empresas, as quais tu trabalhaste. Nunca trabalhaste, por exemplo, num veículo de comunicação comunitária. Então, não podes compreender como é que se produz jornalismo amoroso e de libertação. Então fica o convite, o companheiro lê o meu livro, que foi editado em 2004, para que possa talvez uma hora a gente fazer aí um debate mais profundo sobre essa questão. Não abro mão do ódio, como dizia o poeta Cruz de Souza, todo ódio aos vilões do amor, todo amor ao povo organizado e em luta. Oi, gente. Eu queria primeiro reiterar a fala da Elaine e dizer que é isso, assina embaixo, e depois a gente discute nossas questões, Nildo, mas eu acho que tu não poderia ter começado a tua fala dizendo que o jornalismo não existe, porque o jornalismo existe, tem muita gente aí fazendo muita coisa legal. E, enfim, vou fazer uma pergunta objetiva para a Natália. Eu queria te pedir como tu vê o ensino de jornalismo e de comunicação na Argentina e como a gente pode ensinar os nossos futuros jornalistas a fazer um jornalismo diferente, né? Um jornalismo contra-hegemônico, que nesse sentido eu concordo com a fala do Nildo, né? Esse jornalismo que está posto aqui não é jornalismo, não está a serviço da classe trabalhadora. E como então a gente pode ensinar um jeito diferente de fazer jornalismo para os nossos futuros profissionais, né? Porque, enfim, não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, e não é só o ódio que vai pegar as outras pessoas. A gente precisa, como, né, comunicadores, dialogar com as pessoas, né? Então, queria ver como tu enxerga isso e como a gente pode pensar nisso dentro das nossas universidades, que são burguesas e são dominadas pela lógica de produção comercial. Boa noite, gente. Sou Rubens Lopes, jornalista,
companheiro de comunicação na rádio comunitária Campeche, junto com a Elaine, apresento o programa Campo de Peixe há 10 anos. Eu li o livro da Elaine, inclusive é o livro que me fez vir estudar jornalismo nessa universidade, então posso falar com um pouco de propriedade, porque 10 anos estudando esse trabalho é uma caminhada, né, pequena. Eu acho que faltou uma lacuna na fala do Nildo, que ele esqueceu de citar que no IELA a gente faz jornalismo. E a gente faz jornalismo de libertação no IELA. São 15 anos, a Elaine já produzindo jornalismo de qualidade, de profundidade, mostrando essa nossa América. E durante toda a graduação, compartilhar desses conhecimentos, dessas pessoas que passam aqui pelo IELA e pelas jornadas, isso mostra que também o jornalismo produz conhecimento, porque é uma narrativa feita desde a gente. Então, eu estava passando as fotos aqui para a Elaine agora, inclusive tuas, que ficaram muito lindas. E sem jornalismo, ninguém irá ver essas fotos, entende? Então, nós temos um papel muito fundamental, que é de narrar as vidas e de registrar, seja com palavras, com jornalismo amoroso que a Elaine faz, ou seja com luz também. Porque nós, repórteres fotográficos, a gente também tem uma narrativa, que é uma narrativa que ela está para além do tempo também, que é esse registro histórico. Inclusive, a foto do Che que está ali e a foto do Alberto Corda, que perpassa aí pela humanidade, né? E se uma nave, um extraterrestre chegar aqui, ele vai ter inclusive os registros do Nildo, que muitos deles eu fiz durante esses tempos, e da Elaine. Então, viva o jornalismo, existe vida no jornalismo, sim. Bom, eu quero também dizer que eu há 15 anos milito com o companheiro Nildo e nós divergimos. Eu não tenho no meu vocabulário, e principalmente nesse momento, a palavra ódio. E aí eu queria também dizer uma questão, que quando a gente é externo a uma classe, a gente tem que ter cuidado, porque existe o jornalismo investigativo. E a palavra contradição não é uma palavra que desapareceu entre os seres humanos. Então a gente tem que ter cuidado com a palavra contradição. Então eu diria que contraditoriamente o jornalismo ainda não expressa a compreensão que a gente gostaria. Eu acho que fica legal. Porque, por exemplo, as jornadas bolivarianas anteriores, a gente trouxe aqui um jornalista, o Juca Kfouri, né? E ele tem um livro que ele explica por que não me curvo. E ele está nos grandes veículos de comunicação, né? Mesmo que nesse momento, pela conjuntura que a gente vive, ele foi demitido, né? E também tem um jornalista que eu costumo assistir, que eu tenho grande apreço, é o Kennedy Alencar, na CBN, às 18h30. E ele fala coisas dentro do espaço possível desse meio de comunicação, que eu não confundo ele com um jornalismo de direita. E com relação mas eu quero dizer que eu concordo com a questão de que a gente precisa trabalhar, e aí a palavra é importante. Eu prefiro apostar na palavra, porque nós estamos falando de comunicação. As palavras, elas constroem e elas têm uma energia. E aí, eu acho que nós temos que ter muita firmeza. Eu não sei, a gente vai conversar, eu e o Nildo, qual é a diferença entre ódio e firmeza. Firmeza de classe nas palavras, né? E com uma compreensão, e aí eu concordo com o Gilberto, né, que a gente tem uma estética. E tem arquétipos de quando a gente, com a palavra, também a gente leva uma corporeidade que conduz as pessoas numa determinada direção. Então, o jornalismo e a informação da esquerda, eu acho que está muito carente de usar as palavras firmes. Palavra firme é uma palavra, são as palavras que têm uma fineza, e que o ódio não traz essa fineza. A fineza é uma luz que ninguém sabe explicar, que faz com que aquela palavra seja firme, porque ela é
fina e constante. E aí eu acho que essa palavra está faltando nas grandes lideranças. O Brizola, no meu ponto de vista, ele tinha essa firmeza de se comunicar. O Hugo Chávez e tantos outros, inclusive o Lula. E eu também acredito que essa questão da contradição, por exemplo, o Lula encaminhou um projeto para regulação dos meios de comunicação. Então, como é que tu acha que deveria ter sido encaminhado naquele momento? Porque ele dizia, e ele tem palavras dele, que ele dizia, o problema da nossa comunicação não é de tolir a liberdade, é que ele tem excesso de liberdade. Agora, ele já preso, ele faz uma avaliação, porque isso é importante, a gente não ficar cristalizado e saber que o ser humano é capaz de ele se equivocar e se recolocar. Hoje ele faz uma equivocação. Errei em não ter firmado ponto em regularizar os meios de comunicação. E aí ele faz uma análise dizendo por quê. Por quê? Porque as coisas estavam indo tão bem e nós encaminhamos e não tínhamos força política e tinham outros projetos a encaminhar. É um erro. Mas assim, para a gente ser honesto, ele tinha, assim, uma compreensão. E quando ele viu que não ia conseguir, no parlamento, encaminhar isso, ele fez uma reunião com os meios alternativos. Eu não estou defendendo o Lula, mas eu acho que a gente precisa, assim, fazer uma avaliação analítica, né, e não totalitária, né? Eu acho que é isso. Só queria trazer essa questão, assim, firmeza e consciência de classe. E firmeza na palavra. E nós também precisamos escolher bem as palavras, porque as palavras mudam uma dinâmica. E o jornalismo, e a comunicação, e a imprensa, eu acho que a gente precisa entender melhor isso, entender melhor. Quem nos domina, como é que eles fazem com isso? E o Nildo sabe que eu sou um grande estudioso de como essa maçonaria nos domina, e eles têm uma dinâmica de se comunicar que a gente precisa estudar. Porque se vocês um dia... Paulo, conclua, por favor. ...virem um desses caras de direita, que são maçons, se comunicar e tiver uma palavra que seja com ódio, vocês podem ter certeza que não é um maçom. E eles conseguem se organizar. Eles têm uma orientação entre eles. Eu não estou falando para que nós copiemos, mas eu acho que, assim, nós precisamos entender a força da palavra. Isso do jornalismo, a comunicação e na questão de produzir consciência de classe. Consciência de classe, firmeza na palavra, eu acho que equivale ao ódio do Nildo. Foi impossível não falar contigo, Capela, porque é absolutamente possível ser amoroso com as pessoas e ter um absoluto ódio de classe, porque só não tem ódio de classe quem não vê que a gente superproduz informação e mantém as grandes maiorias na mais absoluta ignorância. A gente superproduz alimento e a maioria está com fome. Inclusive quem está aqui não conhece mais comida. A gente está alienado até da comida, o básico, nem cagar em paz. Gente, é um ódio, porque esse ódio não nasce da gente, nasce de quem nos priva. É do andar de cima que vem uma absoluta privação de todos, é uma absoluta falta de olhar para a máxima miséria que a gente está vivenciando e não conseguir ter um imenso, um absoluto, uma coisa incomensurável, um ódio tremendo de classe. E é possível, sim, amar as pessoas, comunicar de forma amorosa, no maior amor. Mas é fundamental cultivar o ódio de classe. Era só isso. Uma pequena observação que eu gostaria de fazer acerca de algumas perguntas. Eu concordo plenamente com você. Não tem como não odiar, sendo diuturnamente humilhado como nós estamos sendo. É diuturnamente humilhado sobre todos os aspectos. E o pior, sem uma perspectiva de fugir ou de duelar contra toda essa avalanche que nós estamos com tudo desmontado, sindicatos, movimentos, enfim, tudo destruído e destroçado. E eu gostaria de fazer algumas considerações, uma consideração muito breve, ainda que, óbvio, que há
a programas alternativos, enfim, como no Rio de Janeiro tem o Faixa Livre, que é um programa fantástico, imperdível, mas sejamos francos, dentro dessa avalanche que estamos tentando navegar, atinge os objetivos? Nós estamos nos fazendo ouvir? Não. A empresa na qual eu trabalho será privatizada, e será privatizada, não há reação. Você sabe o que meus colegas dizem? Ah, mas se olha só, vai privatizar, mas eu vou conseguir emprego, sabe? Porque eu sou bom técnico, eu vou conseguir emprego, eu vou sobreviver na empresa, dentro do mercado. Não vai. A esmagadora maioria vai dirigir Uber. E olhe lá. Porque tem um monte de gente boa com canudo de doutorado dirigindo, sendo motorista de Uber. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu já vinha pensando, mas não tinha um espaço para colocar. Será que nós da esquerda, estamos conseguindo sensibilizar a população? Os desvalidos como nós? Os que estão nessa canoa furada? Por melhor que façamos o nosso trabalho, a nossa discussão, eu tenho certeza que não. É isso, obrigada. Eu tenho uma posição disputa dentro da universidade e dentro da cultura. Mas revolucionário é uma coisa, funcionário é outra. Bom, então é igual você achar, a imprensa é burguesa, a televisão é burguesa, o YouTube, o Nildo está no YouTube. Eu não posso dizer, aliás, eu assisto, a minha filha é fã dele, mais do que eu. A minha filha, pai, vai ver o Nildo, tem que ver tudo. Aí eu vou lá, eu vejo o Nildo lá e tal, tudo bem. Ele fala, eu vejo, é legal, aprendo, mas é um formato do YouTube. Ali tem o capital atrás. Entendeu? Você não tem a dúvida. Tem o capital, e o capital condiciona a tua fala. Assim, por exemplo, no teu vídeo, eu acho que tem um excesso de som. Tem um excesso de som. Às vezes o som neutraliza o significado da imagem. Então essas coisas são fundamentais. Por exemplo, o Glauber. O Glauber é o mais revolucionário dos revolucionários cineastas latino-americanos. É impopular. É impopular. Aqui na universidade, nos mais revolucionários dos revolucionários bolivarianos, o Glauber não entra. A linguagem do Glauber choca. E ele é o quê? Ele não é popular? Não. Então, às vezes, Cascudo diz, o verdadeiro não é popular. É de direita essa frase? Cascudo fala isso. O verdadeiro não é popular. Claro, não pode ser. Não pode ser. Pô, então, entra numa aporia, uma louca. Se o verdadeiro não é popular, se nós queremos fazer uma comunicação crítica para iluminar a consciência do oprimido, do pobre, do fudido, tal que seja, e se a verdade não é popular, você cai no quê? Cascudo pensa o seguinte: se você falar que vai chover amanhã, meteorológico, tal, o povo não está nem aí. Se você disser que passou o Saci Pererê no morro, o povo acredita. Então, por exemplo, por que não incorporar essa mensagem fabulativa do folclore no marxismo? Por que não juntar Marx e Freud? Hein? Por que, doutor? Esse negócio do amor e ódio, hate, baralhove, quer dizer, o amor e o ódio são permanentes, mesclados, não dá para parar. Claro que ódio de classe, óbvio, nem ódio de classe, é querer a supressão da classe, entendeu?
Acho que quando você bota o ódio de classe, pressupõe uma coisa assim, ainda mantém a classe. Entendeu? Acho que você devia botar, como os velhos comunistas achavam, é que a sociedade sem classes. Não é uma classe por outra. É a supressão. Então, para você falar isso, porque você está meio maniqueísta, assim, ódio, amor, a Ilane é amor, amoroso. Eu concordo com você, tem um lado odária no Brasil, insuportável, que faz parte da música popular brasileira. Tem que fechar a música popular brasileira. Tem que acabar com esse negócio de amorzinho, de música popular brasileira. Tem que acabar. Eu sou contra, faz 20 anos que eu venho falando contra isso. Não é só a telenovela, não, é a música popular. Entendeu? É o melos, é a melodia safada, escrota, mas ninguém fala. Barquinho samba, o samba é meu, eu que sou feliz, na favela da Matriz. Entendeu? É o que rola. Então tem que romper com isso. Você sabe que você é vítima da indústria cultural fonográfica no Rio de Janeiro. Tu sabe disso. Não, ele sabe. Conta aí. Conta. Bueno, já vamos terminar. Olha só. A Elaine Tavares, primeiro quer dizer o seguinte: o IELA não é uma guerra só. Sabe que o IELA, todo mundo aqui se dá bem, se visita, de vez em quando a Elaine almoça lá em casa, entendeu? O Maicon, então, uma questão vamos lá, porque isso aqui eu acho que é importante, porque nós temos que discutir o tema da violência na sociedade brasileira. É isso que eu quero discutir. Uma questão é a Elaine ser amorosa. O jornalismo não pode ser porra nenhuma, a não ser ideologia. Produção, qual é o jornalismo moderno? Quero dizer mais. Vou colocar aí, o Marx tratava os economistas como os lacaios do capital, e seguem sendo. Eu não estou aqui para salvar os economistas, os jornalistas. O que dizer da raça do professor Gilberto, que são os sociólogos, criados para quê? Se não para dar estabilidade para a República Burguesa, legitimar essa conversa, não é? Por exemplo, aqui o professor Gilberto deu uma aula de sociologia, não fez uma crítica. Veja. Então, uma coisa que nós temos que discutir, por que eu introduzi esse tema aqui? Porque o jornalismo manufatura uma opinião pública sobre um dado decisivo da sociedade brasileira, que é a violência de classe. Hoje um sujeito me perguntou: Nildo, o assalto, o roubo, o banditismo, a matança, etc., é luta de classe? Eu digo, é uma das primeiras manifestações da luta de classes. Você acha que o sujeito que rouba o celular, o tênis, que mata roubando 50 cruzados, o que é isso? Se não produto de uma gigantesca desigualdade de classe, de algo que o sujeito sabe que nunca vai chegar lá. Por que você acha que os narcotraficantes morrem com a ideia, com a permanência no narcotráfico é no máximo 10 anos? De 15 a 24, 25 anos. Isso é uma luta de classe. Se tu quiser tratar isso como, por exemplo, Marcelo Freixo, do meu partido, trata no Rio de Janeiro, como um problema exclusivamente da violência policial, é um tratamento liberal da questão que não nos tira do buraco. E ele mesmo diz na televisão Globo: mataram meu irmão, eu não tenho ódio, eu não quero vingança. Percebe? Numa tragédia pessoal que certamente o afeta todos os dias. Isso não resolve o conflito de classe, que é alheio ao meu desejo, à minha aspiração. Se eu exalo, eu quero dizer para o Capela, a linguagem é a consciência prática. Diz o Marx na ideologia alemã. Nós não podemos pedagogizar o conflito de classe. Quero expor aqui uma coisa que eu já disse para o Capela, nós temos amplas discussões. Eu considero
que o caráter dominante do Paulo Freire hoje sendo resgatado aí, tem gente que resgata Paulo Freire com radicalidade, etc. e tal, é a tentativa de pedagogizar o conflito de classe, que é uma forma de negar o conflito de classe numa sociedade que está orientada por ele. Mas a negação do conflito de classe não é de maneira doutrinária, é a negação da revolta dos fudidos, dos oprimidos, dos violentados, dos explorados. Então nega-se o conflito de classe. Quando o Lulinha diz que ele é o Lulinha Paz e Amor, é uma coisa que me envenena, porque é a manifestação vulgar, mais ridícula e mais atrasada de um político brasileiro. Que o Sarney diga isso, Dantes, que o filho da classe operária diga, é um político que transforma-se completamente no vulgar que o Lula é. O político dos mais vulgares que nós temos na história do Brasil. E que trafica, tal como os bispos evangélicos e deputados, com a dor do povo. Trafica com ela. Então eu me indigno completamente. Veja, o professor Gilberto deu uma aula de sociologia aqui. Agora, e o que ele diz? A linguagem não é popular. Agora, quando a verdade não é popular, isso não quer dizer não diga a verdade. Só quer dizer que a verdade não é popular, porque num sistema dominado pelo capitalismo, a mentira, o fetichismo, o engano é próprio dessa estrutura social. Agora, qual é a função do intelectual numa sociedade como essa? Não é ficar como o George Orwell dentro da baleia, protegido por 30 centímetros de graça, e não importa a tempestade que esteja caindo lá fora, ele está protegido. Eu não quero salvar essa universidade. Por isso eu digo na greve dos estudantes, essa universidade tal como está, ela é indefensável, não importa que eu esteja aqui. O jornalismo tal como está, ele é indefensável. Não dá para aceitar que... Prometo que na próxima jornada terei lido o livro da Ilane, que é isso que ela quer. Mas não me tira jamais, eu nunca entrei numa rádio popular e nem quero. Não é meu negócio. Ninguém me tira a autoridade de julgar uma padaria porque eu nunca fiz pão. Porque senão eu teria que dizer, sabe o quê? Vou me vender para a burguesia porque eu não sou proleta. Eu não sou proletário. Eu sou negro, não posso lutar contra o racismo. Eu não sou mulher, não posso lutar contra o machismo. Isso é uma bobajada de um lugar de fala de quinta categoria que habita e tem cidadania entre nós e é detestável. Eu não sou indígena. E aí eu vou fazer o quê? Não posso falar dos indígenas? Isso é uma bobajada de oitava que eu deploro. Denuncio como impostura. A grande questão é a classe social. Essa que é a questão. Pega todo mundo. Pega todo mundo. E é esse sentimento, essa noção de pertencer à classe que se dissipou. Se dissipou na maioria dos estudantes pobres que entram na universidade. Eles não afirmam aqui uma identidade proletária. Aqui eles afirmam a idade de classe média. Seja ele indígena, negro, pobre, ele vem aqui afirmar uma identidade de classe média horrorosa. Esse é o ponto aqui. Não melhora a instituição em nada, ainda que a vida pessoal deles possa sofrer uma mudança para mais num período de ascensão social. Mas a vida dos proletários brasileiros, dos negros brasileiros, dos índios brasileiros, não melhorou nada. A imensa maioria, 90%, seguem fora da universidade. Por isso que eu digo que essa universidade é detestável. Isso não me faz que eu faça um curso vagabundo de teoria do nacionalismo lá, vou fazer um curso bom. Isso não faz que eu afroche a minha aula de economia política clássica, eu dou uma baita aula de economia política clássica e continuo estudando esse tema. Mas isso não me faz defender essa universidade, nem me tornar aqui um professor amoroso. Aqui eu odeio, expresso meu ódio de classe, não aos meus inimigos. A violência na sociedade brasileira está aí colocada, eu vejo no discurso dos políticos. O Bolsonaro é muito ruim porque ele incentiva a política de ódio. Como? Parece que o ódio é uma anomalia da sociedade, ela está regida por um ódio de classe. Então, e parece mais que se eu mudar a minha conduta individual por um linguajar mais amoroso, melhora socialmente. Isso é uma ilusão. Eu acho que por isso as questões. Por último, queria...
Uma coisa é eu, nas minhas relações dentro do IELA, etc. Eu já tentei, já pensei em matar a Elaine 20 vezes, mas convido ela para jantar na minha casa, porque eu gosto dela, e se alguém fizer alguma coisa com ela, eu também vou sair no braço, etc. e tal. Então, só quero mencionar isso, né? Agora veja, por último, queria mencionar uma coisa. O Gilberto ontem fez um elogio ao Cláudio Abramo, e que ele conheceu, provavelmente, que ano foi? Na Folha? 78 vivíamos a ditadura militar. E até 85, a Folha de São Paulo, que era o jornal onde o professor Gilberto Vasconcelos iniciou, havia uma revolta dos setores liberais que estavam contra a ditadura. E a Folha de São Paulo fez a campanha pelas diretas já. Mas isso era uma circunstância histórica muito situada, radicalmente diferente. Por que o professor Gilberto não frequenta mais nenhum jornal do Brasil há muito tempo? Porque aquele tempo desapareceu. E não pode pegar aquele dado lá atrás, porque inclusive, a despeito da grandiosidade do Cláudio Abramo, reconhecido por todo mundo que trabalhou com ele, e essa grandiosidade, a generosidade, a abertura dele, não estava descolado da necessidade de que frações da burguesia paulista tinham contra a ditadura, porque estavam contra a ditadura, porque queriam abertura, e queriam abertura porque eles queriam um programa de acabar com o gigantismo estatal, vender as estatais brasileiras, que a Folha de São Paulo embarcou nessa. Ele operava numa contradição do sistema. Quando o sistema tem essas contradições, dá para fazer. Não é nada do que nós temos agora. Não é nada. E morreu nessa contradição, mas veja. Pois é, então, o que eu queria mencionar aqui, por último, queria só dizer, em defesa do jornalismo, queria dar um último depoimento aqui. Está vendo? Mas não foi só ele, porque todo jornalista aí baba pela estética do The New York Times. E todo jornalismo brasileiro copia o jornalismo dos Estados Unidos. Uma seção de direitos humanos, uma seção de ciência, uma seção de política, uma seção de economia. Todo jornalista tem tesão pelo projeto The New York Times. E quando eles mudam a parte do design, gráfica, é a mesma coisa. Então, eu queria mencionar uma última questão aqui. Também por essas questões de Natália, de mídia, etc., eu estudei muito, li quase tudo, uns 20 livros de Noam Chomsky. E não li, estudei Noam Chomsky. Foi a partir dele que eu descobri Orwell, Seldes, todos esses caras do jornalismo gringo, e fui ler isso aí. Chomsky conta o seguinte, que uma das coisas que desapareceram nos Estados Unidos era que, nos anos 20 e nos anos 30, os trabalhadores tinham seus jornais. É isso que eu quero mencionar. Os trabalhadores e os sindicatos tinham seus jornais. E ele, como filho de classe operária, tinha uma cultura ilustrada, operária, mesmo sendo operário, e exatamente por ser operário, ilustrada. Lia em hebraico, porque era judeu, é judeu, e tinha os jornais operários com uma imensa qualidade. Vou só dar um exemplo da miséria. A CUT teve aí 3.500 jornalistas, 1.200, eu lembro uma época que a Central Única dos Trabalhadores tinha, em todos os sindicatos nacionais, Natália, mais de 1.200 jornalistas, em todos os sindicatos. Nunca a Central Única tirou um jornal semanal para orientar a classe operária. Se isso não é isso não saiu porque os sindicatos eram bocó. Isso saiu porque o Lula nunca deixou a classe operária. Sabe por quê? Porque uma classe operária bem informada é um perigo para a manipulação. E por isso que o pior que pode parecer para a classe operária é deixá-la na má informação. Deixá-la na Globo News, na Globo, na Bandeirantes, no Bispo Macedo, caralho a quatro. Nunca permitiu. Mas um partido como o PT, que foi o partido de maior número de trabalhadores filiados na América Latina, jamais teve um jornal para orientar sua militância. Jamais. Que venham essa gente me falar que isso, a correlação de força, que teve problema, etc. O Lula foi um vigarista completo, quando nunca encarou
mandar uma lei de meios. Agora fica choramingando. Choraminga por causa da lei de meios. Choraminga porque não defendeu o Banco do Sul. Choraminga porque não fez isso. Choramingando. É um cínico mentiroso que só está planejando o caminho para tentar voltar para as eleições. Nunca fará. Vive dizendo também, não acredito na justiça. Tudo, nem vou falar da Telesur, Banco do Sul, tudo, nunca encarou, porque o Lula é uma peça do Partido Democrata na política latino-americana. Entendeu? Esse é o ponto. Então, por isso que, agora, não me interessa mais Lula. Lula é uma carta fora do baralho, já. Se voltar, vai aprofundar uma crise mais gigantesca ainda. Tal como o Bolsonaro. A grande questão que eu quero dizer é que o jornalismo, ter um jornal de identidade operária é tudo que nos falta. O que nos falta nos jornais? A referência de classe. É isso que falta. Então, veja, eu admiro o trabalho da Ilane, do Rubens, da Barricada, e só não mando mais matérias para a Barricada lá, que eu podia gravar uns videozinhos, agora eu vou começar a fazer todo mês. Todos os meses te vou mandar algo. Uma análise de Brasil. No, ya queda acá, listo, le voy a mandar todos los meses un vídeo en contra de todo el liberalismo de izquierda de acá y todo eso. Y que significa que estoy en contra del liberalismo de izquierda allá también, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, toda esta gente. Allá ni liberalismo de izquierda es, porque Alberto Fernández é outro tipo. Bueno, o que eu queria dizer é isso, é esse jornalismo, quer dizer, aquilo que deu para o Chomsky, como filho de operários, filho de judeu nos Estados Unidos, uma cultura operária e cosmopolita nos temas da classe que hoje nos falta. Eu acho que essa é a questão. Por isso que eu não tenho que salvar nada. Eu digo, essa universidade, para concluir aqui, eu não estou preocupado em salvar o curso de economia. Sabe por quê? Porque é impossível. Eu estou dedicado a outras coisas. Pode parecer abstrato a luta pela Revolução Brasileira, mas é ela que está em curso. Sabe por quê? Porque todas as outras formas fracassaram. E ela está em curso porque ela apareceu aqui sob a forma de uma contra-revolução, cuja primeira expressão é o próprio Bolsonaro. Aqueles que estão pedindo contra a política de ódio, uma política de amor, de conciliação, de voltar ao emprego, etc., estão iludidos e estão desarmando o nosso povo e estão colocando o nosso povo perto de uma destruição gigantesca. Quando eles chegarem para valer, a grande maioria estará desavisada. Isso, para mim, é um crime gigantesco com trabalhadores, juventude, etc. Grazie, um grande abraço, prazer vê-los.